Ela achou que seria expulsa por quebrar o vaso, mas recebeu uma proposta que mudaria sua vida. Gosta de histórias de amor e superação? Conta pra mim nos comentários de onde você está assistindo. Agora aproveite essa linda história. O cheiro do mar caribenho se misturava ao aroma de madeira antiga e cera de carnaúba quando Adriana Vélez empurrou o portão de ferro forjado da mansão Ramírez pela primeira vez. Suas mãos tremiam levemente, não pelo calor úmido de Cartagena, mas pela magnitude do momento que vivia. Aos 22 anos, acabara de sair da universidade em Bogotá com um diploma em História da Arte e uma bagagem repleta de sonhos maiores que sua conta bancária. A mansão erguia-se diante dela como uma fortaleza colonial, suas paredes de pedra coral testemunhando séculos de história. Cada janela com grades ornamentadas, cada azulejo português cuidadosamente preservado, cada detalhe arquitetônico sussurrava histórias que Adriana ansiava por desvendar. Vinha de um apartamento de 2 cômodos no bairro La Candelária, onde dividia o espaço com a mãe costureira e o irmão mais novo. Este estágio era sua oportunidade de ouro, talvez a única. Dona Carmen, a governanta de cabelos grisalhos e olhar maternal, a recebeu na entrada principal. "Menina, você parece mais nova do que imaginei", disse com um sorriso tímido. Mas o Sr. Luiz foi específico. Queria alguém jovem, com olhos frescos para a arte. Adriana seguiu a mulher pelos corredores amplos, observando cada quadro, cada escultura, cada peça de mobiliário, como se estivesse em um museu particular. Suas observações eram cuidadosas, quase reverentes. Reconheceu um botero pendurado discretamente em um canto, uma cerâmica pré-colombiana em uma vitrine, tapeçarias que pareciam ter sido tecidas por mãos europeias do século XVIII. Seu trabalho será catalogar e ajudar na manutenção do acervo, explicou Carmen, parando diante de uma sala ampla com pé direito alto. Começando pelo salão principal. Temos um evento beneficente na próxima semana e tudo precisa estar impecável. Durante seus primeiros dias, Adriana mergulhou no trabalho com uma dedicação que impressionou até mesmo Carmen. Levantava cedo, preparava suas próprias refeições simples na cozinha dos funcionários e passava horas estudando cada obra, fazendo anotações detalhadas em um caderno que trouxera de Bogotá. O patrão, Luiz Ramírez, permanecia uma figura misteriosa. Ela o avistava ocasionalmente passando pelos corredores, sempre bem vestido, sempre sério, sempre sozinho. Na manhã da limpeza do salão principal, Adriana acordou com o estômago embrulhado. O evento beneficente seria no dia seguinte, e a pressão para que tudo estivesse perfeito pairava no ar como a umidade caribenha. Vestiu sua roupa mais simples, uma calça de algodão e uma blusa branca, e amarrou o cabelo castanho em um coque prático. O salão principal era deslumbrante. Lustres de cristal boêmio pendiam do teto ornamentado, refletindo a luz matinal que entrava pelas janelas francesas. Ao centro, sobre um pedestal de mármore, repousava um vaso de porcelana azul e branca que Adriana imediatamente reconheceu como da dinastia Ming. Era uma peça extraordinária, delicada, provavelmente inestimável. Ela trabalhou metodicamente, limpando cada móvel, cada moldura, cada superfície, com o cuidado de quem manuseia obras de arte. O pano de microfibra deslizava suavemente pelos objetos enquanto ela murmurava baixinho, como fazia quando estava concentrada. Um hábito que trouxera da infância. Foi então que ouviu os passos, firmes, medidos, ecoando pelo corredor de mármore. Adriana congelou. Sabia que Luiz costumava caminhar pela mansão nas primeiras horas da manhã, mas nunca o havia encontrado durante o trabalho. Sua respiração se tornou mais superficial, as mãos ligeiramente úmidas de nervosismo. Os passos se aproximavam do salão. Em um movimento reflexivo, Adriana se virou rapidamente para ver se ele entraria. Seu cotovelo bateu no pedestal. O tempo pareceu se mover em câmera lenta.
O vaso oscilou, dançou no ar por um instante que durou uma eternidade, e depois se despedaçou no chão de mármore com um som que ecoou pela mansão inteira como um grito de dor. Adriana ficou paralisada, olhando para os fragmentos azuis e brancos espalhados a seus pés. Cada pedaço refletia a luz do lustre como lágrimas cristalizadas. Sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que podia ser ouvido do corredor. Luiz Ramírez apareceu na entrada do salão. Era mais alto do que ela havia percebido nos vislumbres anteriores, com cabelos escuros ligeiramente ondulados e olhos castanhos que pareciam capazes de ler pensamentos. Vestia um terno linho bege que contrastava com a gravidade do momento. Seus olhos se moveram lentamente do rosto apavorado de Adriana para os destroços no chão. Senhor Ramírez, Adriana começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele se aproximou lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido. Abaixou-se e pegou delicadamente um dos fragmentos maiores, observando os desenhos delicados que ainda eram visíveis na porcelana quebrada. Dinastia Ming, disse ele calmamente. Período Xuande, século XV. Adriana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Eu vou pagar. Não sei como, mas vou encontrar um jeito. Posso trabalhar sem salário, posso... Luiz se levantou, ainda segurando o fragmento. Seus olhos a estudaram com uma intensidade que a fez se sentir completamente exposta. Não havia raiva em sua expressão, apenas uma curiosidade fria e calculista que de alguma forma era mais assustadora que qualquer explosão de fúria. Você conhece arte? Ele disse. Não era uma pergunta. Sim, senhor. Estudei História da Arte na Universidade Nacional e reconheceu a peça imediatamente. Adriana assentiu, sem confiar na própria voz. Luiz caminhou até a janela, ainda segurando o fragmento. A luz da manhã criava um halo dourado ao redor de sua silhueta. Sabe quanto vale? Mais do que eu conseguiria pagar em várias vidas, sussurrou ela. Ele se virou e, pela primeira vez, Adriana viu algo que poderia ser um sorriso no canto de seus lábios. Você não vai embora. Senhor, não vou demiti-la. Ele colocou o fragmento cuidadosamente sobre uma mesa próxima. Tenho uma proposta diferente. Adriana piscou, confusa. Não entendo. 2 meses. Você ficará aqui, na mansão, e me ajudará em um projeto especial. Não apenas restauração de arte, mas restauração de memória. Esta casa tem histórias que precisam ser contadas, segredos que precisam ser preservados. E em troca, Luiz caminhou até ela, parando a poucos metros de distância. Uma carta de recomendação para qualquer museu do mundo. Louvre Met Prado, qualquer um que você escolher. O coração de Adriana saltou. Era uma oportunidade que jamais imaginara possível. Mas havia algo na maneira como ele a olhava, algo na proposta que parecia esconder camadas de significado que ela não conseguia decifrar. Por quê? Ela conseguiu perguntar. Por quê? Luiz disse, abaixando-se para recolher outro fragmento. Às vezes, as coisas mais preciosas só revelam seu verdadeiro valor quando se quebram. A noite não trouxe sono para Adriana. Deitada na cama estreita do quarto de empregada que Carmen lhe havia destinado, ela revivia o encontro com Luiz repetidas vezes. Cada palavra, cada olhar, cada pausa carregada de significado. A proposta era generosa demais para ser verdadeira, mas ao mesmo tempo parecia carregar um peso que ela não conseguia compreender. Ao amanhecer, depois de ligar para a mãe e explicar a situação de forma resumida, omitindo os detalhes mais perturbadores, Adriana decidiu aceitar. Não tinha escolha, na verdade. A carta de recomendação era um sonho impossível tornado realidade, e sua situação financeira não permitia luxos como orgulho ferido. Luiz a estava esperando na biblioteca quando ela desceu para o café da manhã. Era um ambiente impressionante, estantes de mogno do chão ao teto, repletas de livros em várias línguas, alguns visivelmente antigos e raros. Ele estava sentado em uma poltrona de couro, lendo um jornal francês, vestindo uma camisa branca de linho e calças escuras. Aceito sua proposta, disse ela sem preâmbulos. Ele levantou os olhos do jornal, estudando-a por um momento. Imaginei que aceitaria. Carmen já preparou um quarto melhor para você no segundo andar.
Não precisa. O quarto onde estou é suficiente. Não é um favor. É uma necessidade prática. Você precisará ter acesso a áreas da mansão que ficam trancadas durante a noite. Luiz dobrou o jornal e se levantou. Vamos começar hoje, mas primeiro, algumas regras. Adriana assentiu, preparando-se mentalmente para uma lista de restrições e proibições. Primeira, você terá acesso a documentos familiares, diários pessoais, correspondências íntimas. Tudo o que vir, tudo o que ler, permanece entre nós, sempre. Entendo. Segunda, há áreas da mansão que permanecem trancadas, não por segurança, mas por questões pessoais. Você as reconhecerá. Não insista em entrar, certo? Terceira, nosso trabalho não tem horário fixo. Às vezes trabalharemos de manhã, às vezes à noite, às vezes por horas seguidas, às vezes com intervalos de dias. Você precisa estar disponível. Adriana franziu o senho. E minha vida pessoal? Pelos próximos 2 meses, esta mansão é sua vida pessoal. Havia algo na forma como ele disse isso que a fez se arrepiar. Não era ameaça, mas definitivamente não era um pedido. Eles começaram pelo escritório particular da mãe de Luiz. Era um ambiente feminino, delicado, com móveis de madeira clara e tecidos em tons pastel. Sobre a escrivaninha, fotografias emolduradas mostravam uma mulher elegante em diversos momentos da vida, sempre sorrindo, sempre radiante. Ela morreu há 3 anos, Luiz disse, notando o olhar de Adriana. Câncer. Sinto muito. Ela era historiadora também. Especializou-se na história de Cartagena durante o período colonial. Deixou pesquisas inacabadas. Projetos interrompidos. Ele abriu uma gaveta e retirou um diário encadernado em couro. Preciso que você organize tudo isso. Transforme em algo coerente, algo que possa ser publicado. Adriana pegou o diário com cuidado. A caligrafia era elegante, feminina, cheia de anotações e observações perspicazes. Ao folhear rapidamente, viu referências a documentos históricos, entrevistas com anciãos da cidade, teorias sobre famílias influentes de Cartagena. É um trabalho fascinante, ela murmurou. Ela sempre disse que a história de uma cidade está escrita nas histórias de suas famílias, nas tradições que passam de geração em geração, nos segredos que nunca são contados. Durante os dias seguintes, Adriana mergulhou no trabalho com uma intensidade que a surpreendeu. Os diários da mãe de Luiz revelavam uma mente brilhante e curiosa, capaz de conectar eventos aparentemente desconexos e encontrar padrões onde outros viam apenas coincidências. Ela escrevia sobre lendas urbanas, sobre famílias que haviam desaparecido misteriosamente, sobre fortunas que haviam mudado de mãos de formas inexplicáveis. Luiz aparecia esporadicamente, sempre educado, sempre distante. Trazia café, esclarecia dúvidas sobre a caligrafia da mãe, fornecia contexto histórico quando necessário. Adriana começou a perceber que por trás da formalidade havia uma dor profunda, uma solidão que ele carregava como um fardo invisível. Você morava aqui com ela? Perguntou Adriana, certa tarde, quando ele trouxe documentos adicionais. Sempre. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Sobramos ela e eu. E agora sobrou apenas você. Luiz parou de organizar os papéis, suas mãos se imobilizando sobre a mesa. Sim, deve ser muito solitário. Solidão é uma companhia confiável. Não decepciona. Adriana o observou por um momento, notando a rigidez em seus ombros, a forma como ele evitava contato visual quando o assunto se tornava pessoal. Nem sempre, sempre. Às vezes, a solidão é apenas medo disfarçado. Luiz levantou os olhos e por um instante Adriana viu além da máscara de frieza. Viu vulnerabilidade, viu dor, viu um homem que havia construído muros tão altos que nem mesmo ele conseguia mais escalá-los. Você não me conhece, ele disse baixinho. Não, mas conheço solidão. Na noite seguinte, um apagão temporário mergulhou a mansão na escuridão. Adriana estava no quarto, reorganizando suas anotações à luz de velas, quando ouviu música vinda do jardim. Era algo clássico, melancólico, tocado em volume baixo. Curiosa, ela desceu e encontrou Luiz no jardim interno, sentado em um banco de pedra, com um copo de vinho na mão.
Pequenas velas espalhadas pelo espaço criavam uma iluminação íntima, quase mágica. Ele não pareceu surpreso ao vê-la. Não conseguia dormir, disse ele, indicando o espaço ao seu lado no banco. Adriana se sentou, mantendo uma distância respeitosa. A música está bonita. Debussy, Clair de Lune. Minha mãe costumava tocar no piano. Ele apontou para um canto do jardim, onde um piano de cauda coberto com uma lona estava parcialmente escondido entre as plantas. Não consigo mais ouvir sem pensar nela. E mesmo assim, você ouve. Dor familiar é melhor que vazio desconhecido. Adriana aceitou o copo de vinho que ele lhe ofereceu. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode fazer. Não prometo responder. O vaso que quebrei era especial para ela? Luiz ficou em silêncio por tanto tempo que Adriana pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Foi o último presente que meu pai deu para ela antes de morrer. Ele trouxe de uma viagem à China. Disse que a cor azul lembrava os olhos dela quando ela sorria. Ele tomou um gole do vinho. Depois que ela morreu, eu costumava sentar no salão principal e olhar para o vaso, tentando lembrar do sorriso dela. Luiz, Não. Ele a interrompeu gentilmente. Não se desculpe de novo. Talvez fosse hora de deixar ir. Eles permaneceram em silêncio por um momento, ouvindo a música e o som distante das ondas do mar. Adriana sentia a presença dele ao seu lado, sólida e reconfortante, muito diferente da figura fria e distante que ele projetava durante o dia. Você tem família em Bogotá? Perguntou ele. Minha mãe e meu irmão mais novo. Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos. Ataque cardíaco. Também ficaram só vocês três. Sim, minha mãe trabalha como costureira. Meu irmão está terminando o ensino médio. Ele quer estudar medicina, mas... Ela fez uma pausa, percebendo que estava compartilhando mais do que pretendia. Mas não tem dinheiro para pagar a universidade. Não, é por isso que este estágio é tão importante para mim. Preciso conseguir um emprego bom, que me permita ajudar minha família. Luísa estudou na luz suave das velas. E por isso, você aceita ficar trancada em uma mansão com um estranho por 2 meses. Você não é um estranho, não mais. Não? Não. Adriana sorriu pela primeira vez desde que chegara à mansão. Você é apenas um homem muito solitário que precisa de alguém para ajudá-lo a organizar as memórias da mãe. É uma maneira muito generosa de interpretar a situação. É a maneira verdadeira. Luiz ficou em silêncio, observando-a com uma intensidade que fez Adriana se mexer desconfortavelmente no banco. Havia algo mudando entre eles, algo sutil mas perceptível, como uma corrente submarina que altera a temperatura da água. Obrigado, ele disse finalmente. Por quê? Por não ter fugido, por ter ficado, Ele hesitou. Por me lembrar de que existem pessoas que valem a pena conhecer. Adriana sentiu o coração acelerar. Luiz, amanhã vou mostrar uma parte da mansão que ninguém mais viu. Há algo lá que precisa ser preservado. Algo que minha mãe estava pesquisando antes de morrer. O que é? Uma história que pode mudar tudo o que sabemos sobre nossa família. E talvez sobre a sua também. Amanhã chegou carregada de expectativa. Adriana acordou antes do alarme, com a mente fervilhando de curiosidade sobre o que Luiz havia mencionado na noite anterior. Depois de um café da manhã rápido, ela o encontrou esperando no hall principal, segurando um molho de chaves antigas. Está pronta? Perguntou ele, com uma seriedade que não conseguia esconder a ansiedade. Pronta. Luiz a conduziu por um corredor que ela nunca havia explorado, no extremo oeste da mansão. As paredes eram mais escuras aqui, decoradas com retratos de ancestrais de olhar severo. Seus passos ecoavam no mármore como sussurros do passado. Eles pararam diante de uma porta dupla de madeira escura, ornamentada com relevos que pareciam contar uma história. Luiz inseriu uma chave grande e antiga na fechadura, que girou com um clique profundo e definitivo. Esta sala estava trancada desde a morte da minha mãe, ele explicou, empurrando as portas. Ela passou os últimos meses de vida aqui, trabalhando em algo que dizia ser sua descoberta mais importante. O ambiente que se revelou tirou o fôlego de Adriana.
Era uma biblioteca particular, mas diferente de qualquer coisa que ela já havia visto. As estantes eram mais baixas, criando um espaço mais íntimo. Mapas antigos de Cartagena cobriam uma parede inteira, marcados com anotações em várias cores. Documentos estavam espalhados sobre uma mesa central, como se alguém tivesse saído apenas por alguns minutos. Mas foi a parede do fundo que fez Adriana ofegar. Havia um painel de madeira que parecia deslocado, ligeiramente afastado da parede. E atrás dele, parcialmente visível, estava uma tela. Minha mãe descobriu isso 3 semanas antes de morrer, Luiz disse, caminhando até o painel. Ela acreditava que havia um compartimento secreto nesta sala, baseada em inconsistências nos projetos arquitetônicos originais da mansão. Ele deslizou o painel para o lado, revelando completamente a pintura escondida. Adriana sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Era o retrato de uma jovem mulher, pintado em estilo colonial, provavelmente do século XVIII. A modelo usava um vestido azul escuro com rendas delicadas, e suas mãos delicadas seguravam uma rosa branca. Mas o que chocou Adriana foi o rosto da mulher. Era quase idêntico ao seu. Os mesmos olhos escuros amendoados, a mesma curva do queixo, a mesma expressão serena, mas intensa. Era como olhar para um espelho que refletia o passado. Impossível, sussurrou ela. Minha primeira reação também, Luiz disse, observando a expressão de choque no rosto dela. Quando a vi pela primeira vez, pensei que fosse coincidência, mas minha mãe não acreditava em coincidências. Adriana se aproximou da pintura, estudando cada detalhe. No canto inferior direito, havia uma assinatura quase ilegível e uma data, 1762. Quem é ela? Não sabemos. Não há registros, não há documentos, não há menção a esta pintura em nenhum inventário da família. Luiz pegou uma pasta da mesa e a abriu. Mas minha mãe havia começado a investigar. Os papéis na pasta eram uma mistura de árvores genealógicas, certidões de nascimento antigas, registros de batismo e casamento. Adriana viu nomes que não reconhecia, datas que recuavam séculos, conexões familiares traçadas em várias cores de tinta. Ela acreditava que essa mulher era importante para a história da nossa família. Luiz continuou. E baseada na semelhança física, você acha que ela pode estar relacionada à minha família também? É possível. Cartagena era uma cidade pequena no século XVIII. As famílias influentes se conheciam, se relacionavam, às vezes se misturavam de formas que não eram oficialmente documentadas. Adriana folheou os documentos, tentando processar a informação. Isso é surreal. Há mais. Luiz apontou para uma anotação na margem de uma das árvores genealógicas. Minha mãe descobriu que houve uma mulher na família Ramírez que desapareceu misteriosamente em 1762. Ela era jovem, bonita e, segundo os registros, causou escândalo familiar. Que tipo de escândalo? Relacionamento com alguém considerado inadequado. Possivelmente um comerciante, alguém de classe inferior. Luiz a observou cuidadosamente. Alguém com o sobrenome Vélez. O silêncio que se seguiu foi profundo e carregado de significado. Adriana sentia como se todas as peças de um quebra-cabeças estivessem flutuando ao redor dela, quase se encaixando, mas não completamente. Você está sugerindo que... Não estou sugerindo nada. Estou apresentando possibilidades. Luiz fechou a pasta. Minha mãe acreditava que histórias não contadas têm o poder de mudar nossa compreensão do presente. Durante os dias seguintes, Adriana mergulhou na pesquisa com uma intensidade que surpreendeu até mesmo ela. A possibilidade de haver uma conexão entre sua família e os Ramírez era ao mesmo tempo emocionante e perturbadora. Ela e Luiz trabalhavam lado a lado, analisando documentos, comparando datas, traçando possíveis conexões. A convivência diária havia se tornado surpreendentemente natural. Luiz era inteligente, culto, com um senso de humor seco que aparecia em momentos inesperados. Adriana descobriu que ele falava 4 idiomas, que havia estudado na Europa, que sabia cozinhar pratos franceses sofisticados e que tinha uma paixão secreta por música popular colombiana. Você é muito diferente do que parece, ela disse certa tarde,
quando ele trouxe café e começou a cantarolar uma canção de Carlos Vives. Como eu pareço? Sério, distante, aristocrático. Sou sério, distante e aristocrático. Não, você é solitário, inteligente e está com medo de se conectar com as pessoas. Luiz parou de organizar os papéis. Você tem teorias sobre tudo, só sobre as coisas que me interessam. E eu te interesso? A pergunta pairou no ar como um desafio. Adriana sentiu o coração acelerar, mas não desviou o olhar. Sim, por quê? Porque você é um mistério, e eu gosto de mistérios. Mistérios podem ser perigosos. Eu sei, podem magoar. Eu sei disso também. Luiz se aproximou dela, parando a poucos centímetros de distância. Você não sabe nada sobre mim, sobre minha vida, sobre meu passado, sobre o que sou capaz de fazer. Sei que você é gentil, sei que você sente a falta da sua mãe como uma dor física, sei que você tem medo de confiar nas pessoas, mas que no fundo quer muito ter alguém em quem confiar. Você vê demais, você esconde demais. Eles trabalharam em silêncio pelo resto da tarde, mas havia uma tensão no ar, uma consciência mútua que tornava cada movimento, cada olhar, cada acidente de mãos se tocando ao alcançar o mesmo documento, uma pequena explosão de eletricidade. Ao final do dia, quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de Cartagena em tons de laranja e rosa, Luiz a convidou para caminhar no jardim. Preciso te contar algo, ele disse, parando próximo à fonte central. O quê? O que disse ontem sobre confiar em você como nunca confiei em ninguém? Ele se virou para encará-la. É verdade. Não sei porquê, não sei como, mas é verdade. Luiz, deixe-me terminar. Ele respirou fundo. Nos últimos 3 anos, desde que minha mãe morreu, eu me convenci de que era melhor viver sozinho, que pessoas vinham e iam, mas que a solidão era constante, confiável. E agora? Agora você chegou aqui, quebrou um vaso inestimável e de alguma forma quebrou também todas as certezas que eu tinha sobre mim mesmo. Adriana sentia como se estivesse parada na beira de um precipício, sabendo que o próximo passo mudaria tudo. O que você está dizendo? Estou dizendo que em 2 semanas você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. E isso me apavora. Por quê? Porque não sei o que fazer com isso. Porque você vai embora em algumas semanas. Porque você é jovem, brilhante, tem uma vida toda pela frente e eu... Ele fez uma pausa passando a mão pelos cabelos. Eu sou apenas um homem solitário que vive em uma mansão cheia de fantasmas. Você não é apenas isso. Não, não. Você é a pessoa que me deu uma oportunidade quando eu estraguei tudo. Você é a pessoa que confia em mim com as memórias mais preciosas da sua mãe. Você é a pessoa que me faz rir, que me faz pensar, que me faz questionar tudo o que eu pensava saber sobre mim mesma. Luiz se aproximou mais, seus olhos buscando os dela. Adriana, você é a pessoa por quem eu estou me apaixonando, ela sussurrou. O beijo aconteceu como se fosse inevitável, como se toda a tensão dos últimos dias estivesse convergindo para aquele momento. Luiz pegou o rosto dela entre as mãos, gentilmente, como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. Seus lábios se encontraram com uma suavidade que contrastava com a intensidade do momento. Adriana sentiu como se estivesse finalmente chegando em casa depois de uma longa viagem. O beijo era terno, questionador, cheio de promessas não ditas e medos não confessados. Quando se separaram, ela podia ver no olhar dele o mesmo turbilhão de emoções que sentia. Isso complica tudo, Luiz murmurou, ainda segurando o rosto dela. Eu sei, você ainda vai embora em algumas semanas. Eu sei. E depois? Adriana tocou levemente os lábios dele com os dedos. Depois, descobriremos, juntos. Luiz sorriu, um sorriso verdadeiro, vulnerável, que transformou completamente sua expressão. Juntos. O beijo havia mudado tudo. Adriana acordou na manhã seguinte com o coração ainda acelerado, os lábios ainda formigando com a lembrança do toque de Luiz.
Mas junto com a felicidade veio uma inquietação que não conseguia definir. A pintura da mulher misteriosa, as pesquisas inacabadas da mãe de Luiz, as possíveis conexões entre as famílias, tudo isso fervilhava em sua mente como um quebra-cabeças que exigia solução. Durante o café da manhã, Luiz parecia diferente também. Mais atento, mais presente, mas havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Uma cautela, talvez, ou medo. Preciso viajar para Bogotá, anunciou ela de repente, surpreendendo-se com a própria decisão. Por quê? Minha avó. Se realmente há uma conexão entre nossas famílias, ela pode saber alguma coisa. Ela tem quase 90 anos, mas sua memória ainda é muito boa. Luiz colocou a xícara de café na mesa com cuidado excessivo. Quando você voltaria? Amanhã à noite. É só um dia. Eu poderia ir com você. Não. Adriana tocou a mão dele gentilmente. Preciso conversar com ela sozinha. Às vezes os idosos se sentem mais à vontade para falar sobre o passado quando não há estranhos presentes. Estranhos, ele repetiu, com um meio sorriso melancólico. Você sabe que não é isso que quis dizer. Sei, mas talvez seja exatamente isso que eu sou. Um estranho que está se intrometendo em histórias que não são suas. Adriana se levantou e foi até ele, colocando as mãos em seus ombros. Ontem à noite você me beijou. Isso nos torna muita coisa, mas certamente não estranhos. A viagem de volta a Bogotá foi longa e cheia de expectativas. Adriana não havia avisado a avó sobre a visita, preferindo a espontaneidade. Dona Esperança morava em uma casa pequena no bairro La Candelaria, a mesma onde havia criado seus filhos e onde agora vivia sozinha, teimosamente independente, apesar da idade. Minha menina, que surpresa maravilhosa! A idosa exclamou ao abrir a porta, envolvendo Adriana em um abraço que cheirava a canela e memórias. Elas se sentaram na pequena sala, decorada com fotografias antigas e móveis que pareciam contar histórias. Adriana serviu chá de camomila e esperou o momento certo para introduzir o assunto que a trouxera até ali. Vovó, você se lembra de alguma coisa sobre nossa família ter trabalhado para famílias ricas em Cartagena? Dona Esperança pausou com a xícara no ar, seus olhos se estreitando ligeiramente. Por que pergunta isso? Encontrei alguns documentos no trabalho. Há menções ao sobrenome Vélez, relacionado a uma família importante de lá. A avó colocou a xícara na mesa e ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, mais séria. Sua bisavó, Esperança. Você recebeu o nome dela. Trabalhou em Cartagena quando era jovem. Muito jovem. Não se falava muito sobre isso na família. Por quê? Porque foi uma época difícil. Ela trabalhou para uma família muito rica, os Ramírez, como criada pessoal da senhora da casa. O coração de Adriana saltou. Ramírez? Sim, ela era bonita, sua bisavó. Muito bonita. E inteligente também, sabia ler e escrever, o que era raro para uma jovem da posição dela. Dona Esperança suspirou. Mas essa inteligência e beleza trouxeram problemas. Que tipo de problemas? O filho da família se interessou por ela. Ela tinha 17 anos. Ele era alguns anos mais velho. Começaram um relacionamento secreto. Adriana sentiu como se as peças do quebra-cabeças estivessem finalmente se encaixando. E o que aconteceu? Ela engravidou. A voz da avó era quase um sussurro. Quando a família descobriu, houve escândalo. A mãe do rapaz a acusou de ter seduzido o filho, de ser uma aproveitadora. Ela foi expulsa da casa, sem dinheiro, sem proteção. E o homem, o pai da criança, ele era covarde. Não enfrentou a família, não assumiu responsabilidade. Deixou que ela fosse mandada embora como se fosse lixo. Adriana sentia náusea crescendo em seu estômago. E a criança? Meu pai, seu bisavô, ele cresceu sem pai, com o estigma de ser filho bastardo de uma criada com um patrão. Dona Esperança pegou a mão de Adriana. É por isso que nunca se falava muito sobre Cartagena na nossa família. Havia muita dor, muito ressentimento. E você tem certeza de que eram os Ramírez? Absoluta. Esperança guardou documentos, cartas, algumas coisas que ela conseguiu manter. Estão no meu quarto, em uma caixa que nunca tive coragem de abrir. A caixa era pequena, de madeira escura, com fechadura simples.
Dentro, Adriana encontrou fotografias amareladas, cartas escritas em papel fino e um diário encadernado em couro. Sua bisavó havia documentado tudo: o relacionamento secreto, as promessas quebradas, a humilhação da expulsão. Uma carta em particular chamou sua atenção. Era uma declaração de amor apaixonada, assinada por Eduardo Ramírez, prometendo que encontraria uma maneira de ficarem juntos, que não importava o que a família dissesse. Eduardo, murmurou Adriana, esse deve ser o avô ou bisavô de Luiz. Provavelmente, confirmou Dona Esperança. Homens da família Ramírez sempre tiveram nomes tradicionais. A viagem de volta a Cartagena foi uma tortura. Adriana sentia-se dividida entre raiva e tristeza, entre o desejo de confrontar Luiz e o medo de que isso destruísse o que estava crescendo entre eles. Como podia amar alguém cuja família havia causado tanto sofrimento à sua? Luiz a estava esperando no aeroporto, o que a surpreendeu. Ele parecia nervoso, inquieto, como se tivesse passado o dia inteiro se preparando para uma conversa difícil. Como foi a viagem? Perguntou ele, pegando a bagagem dela. Esclarecedora. Descobriu alguma coisa? Adriana o estudou por um momento. Você já sabia, não é? Luiz parou de caminhar. Sabia o quê? Sobre nossas famílias, sobre o que aconteceu. Adriana, minha bisavó trabalhou para sua família, teve um relacionamento com seu bisavô, engravidou e foi expulsa como se fosse lixo. Meu bisavô cresceu sem pai por causa da covardia de um Ramírez. Luiz fechou os olhos por um momento. Eu suspeitava. Quando vi a pintura, quando notei a semelhança, comecei a juntar as peças. Havia histórias na família, sussurros sobre relacionamentos inadequados, sobre escândalos abafados. E você não me contou? Como poderia? Olá, Adriana. Acho que minha família destruiu a sua? Como se conta algo assim? Eles haviam parado no meio do estacionamento, pessoas passando ao redor deles, mas Adriana sentia como se estivessem em uma bolha de tensão e dor. Você deveria ter me contado, disse ela, com a voz quebrada. Deveria, mas estava com medo. De quê? De que você me odiasse, de que fosse embora, de que... Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado, de que não conseguíssemos superar o passado. E agora? Conseguimos? Luísa a olhou com uma intensidade que a fez se arrepiar. Não sei. Você consegue me olhar e não ver o homem que destruiu a vida da sua bisavó? Adriana sentiu lágrimas queimando seus olhos. Não sei. A volta para a mansão foi silenciosa. Adriana sentia-se dividida entre o amor que estava crescendo por Luiz e a raiva que sentia pela injustiça cometida contra sua família. Como podia amar alguém que carregava o sangue de quem havia causado tanto sofrimento? Naquela noite, ela se trancou no quarto, relendo as cartas da bisavó, tentando entender como processar tudo aquilo. Havia um toque suave na porta às 10 da noite. Posso entrar? A voz de Luiz era hesitante. Está aberta. Ele entrou, carregando uma bandeja com chá e biscoitos. Pensei que você pudesse estar com fome. Não estou. Adriana, preciso te mostrar uma coisa. Agora não, Luiz. Por favor. É importante. Algo em sua voz a fez olhar para ele. Havia determinação ali, mas também vulnerabilidade. O que é? Vem comigo. Ele a levou até uma parte da mansão que ela nunca havia visto, através de corredores que pareciam menos grandiosos, mais íntimos. Pararam diante de uma porta simples, sem ornamentos. Estes eram meus quartos quando criança, explicou ele, abrindo a porta. Ninguém entrou aqui desde que me mudei para os quartos principais. O ambiente era como uma cápsula do tempo. Brinquedos antigos, livros infantis, uma cama pequena com edredom azul. Mas foi uma escrivaninha no canto que chamou a atenção de Adriana. Minha mãe costumava vir aqui quando queria ficar sozinha, Luiz disse, abrindo uma gaveta. Ela escrevia cartas que nunca enviava, especialmente nos últimos anos de vida. Ele retirou um envelope amarelado pelo tempo. Esta é para você. Para mim? Mas ela morreu antes de eu chegar aqui. Não, é para a família Vélez. Ela escreveu várias versões ao longo dos anos, mas nunca teve coragem de enviar. Com mãos trêmulas, Adriana abriu o envelope. A carta estava escrita na mesma caligrafia elegante que ela havia conhecido através dos diários. A família Vélez
Sei que é tarde demais para pedidos de desculpas. Sei que palavras não podem desfazer décadas de injustiça. Mas preciso que saibam que não passou um dia sem que eu pensasse no que nossa família fez com a de vocês. Meu avô, Eduardo Ramírez, foi um covarde. Ele amava a Esperança Vélez genuinamente, mas não teve coragem de enfrentar a própria família. Permitiu que ela fosse humilhada, expulsa, abandonada com uma criança. Passei anos pesquisando, tentando encontrar vocês, tentando descobrir uma maneira de reparar o mal que foi feito. Descobri que Esperança teve uma vida difícil, mas criou um filho bom, que criou uma família boa. Vocês são pessoas honoráveis e merecem saber que há alguém na família Ramírez que reconhece isso. Se algum dia nos encontrarmos, espero que possam me perdoar. Não pelo que fiz, mas pelo que minha família fez e pelo que demorei tanto para tentar corrigir. Com profundo respeito e arrependimento, Isabel Ramírez. Adriana sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sabia, e passou os últimos anos tentando encontrar uma forma de reparar o passado. Por que você está me mostrando isso? Luiz se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Porque o passado só pode ser curado com verdade e coragem. Minha mãe teve a coragem de reconhecer a verdade, mas não viveu o suficiente para agir sobre ela. E você? Eu tenho você aqui. Tenho uma chance de fazer o que ela não conseguiu fazer, que é pedir perdão, não só por mim, mas por toda a minha família. Pelo que fizemos, pelo que não fizemos, pelo tempo que perdemos em silêncio. Adriana olhou para o homem à sua frente. Via nele não o descendente de quem havia machucado sua família, mas alguém que estava tentando corrigir os erros do passado. Luiz, você não precisa me perdoar. Não precisa fingir que isso não importa. Mas preciso que saiba que eu te vejo. Não como a descendente de uma criada, mas como a mulher extraordinária que você é. E que seria uma honra se me deixasse tentar reparar, de alguma forma, o que minha família fez com a sua. Adriana tocou o rosto dele suavemente. Você não é responsável pelos erros do passado, mas sou responsável por como lidamos com eles no presente. E como você quer lidar com eles? Luiz pegou as mãos dela entre as suas. Quero que você saiba que sempre terá um lugar aqui. Não como funcionária, mas como família. Quero que sua mãe e seu irmão saibam que têm apoio, que nunca mais precisarão se preocupar com dinheiro para a educação ou qualquer outra coisa. Luiz, isso não é necessário. É necessário para mim. E quero que você saiba que, independentemente do que aconteça entre nós, isso não é condicional. Não é sobre o que sinto por você. É sobre fazer o que é certo. Adriana sentiu como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Você realmente acredita que podemos superar isso? Acredito que o amor é mais forte que a história. Acredito que podemos honrar o passado sem sermos prisioneiros dele. E se não conseguirmos, então, pelo menos teremos tentado. E isso já é mais do que nossas famílias fizeram há 100 anos. Adriana sorriu através das lágrimas. Sua mãe ficaria orgulhosa. Acho que sim. Ela sempre disse que a redenção não vem através de esquecimento, mas através de reconhecimento e ação. Então vamos agir. Juntos. Juntos. Os dias seguintes trouxeram uma nova dinâmica entre Adriana e Luiz. Havia uma leveza que não existia antes, como se o peso dos segredos familiares, uma vez exposto e enfrentado, tivesse aberto espaço para algo mais genuíno crescer entre eles. Eles trabalhavam lado a lado, com uma intimidade natural, suas mãos se tocando ao passar documentos, sorrisos compartilhados sobre descobertas nos diários da mãe de Luiz. Foi durante uma dessas manhãs produtivas que o telefone de Adriana tocou. O nome na tela a fez pausar. Dr. Martinez, diretor do programa de intercâmbio cultural da universidade. Preciso atender, disse ela, se afastando. Luiz continuou organizando os papéis, mas ela podia sentir sua atenção dividida entre o trabalho e a conversa telefônica. Adriana, tem uma notícia extraordinária. A voz animada do Dr. Martinez ecoou pelo aparelho. Lembra da candidatura que você fez para o programa de estágio no Museu d'Orsay, em Paris? O coração de Adriana disparou. Sim, você foi selecionada. É uma oportunidade única.
6 meses trabalhando com uma das melhores equipes de conservação da Europa. Você partiria em 3 semanas. O mundo pareceu parar. Era tudo o que sempre havia sonhado. A oportunidade que poderia definir toda a sua carreira. Mas olhando para Luiz, que fingia não estar prestando atenção, sentiu um aperto no peito. Eu preciso pensar sobre isso, conseguiu dizer. Pensar, Adriana, é o Museu d'Orsay. Você sabe quantas pessoas matariam por essa oportunidade? Eu sei, só preciso de alguns dias para organizar algumas coisas aqui. Claro, mas não demore muito. Preciso de uma resposta até sexta-feira. Quando desligou, Luiz havia parado completamente de trabalhar. Ele a olhava com uma expressão cuidadosamente neutra. Boa notícia? Perguntou ele, com uma casualidade forçada. O Museu d'Orsay, Paris, 6 meses. Parabéns, é uma oportunidade incrível. Você vai aceitar, claro. Adriana o estudou. Sua voz era controlada, mas ela podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ele evitava contato visual. Não sei, não sabe? Luiz se levantou abruptamente. Adriana, é o que você sempre quis. Não pode recusar por causa de quê? De nada. Não deve recusar, Luiz. Vou te dar a carta de recomendação hoje mesmo, para o d'Orsay e para qualquer outro museu que você quiser. Havia algo na maneira como ele disse isso que soou como uma despedida, como se estivesse se preparando para o fim antes mesmo que ela tomasse uma decisão. Você quer que eu vá? Quero que você faça o que é melhor para a sua carreira. Isso não é o que perguntei. Luiz caminhou até a janela, dando as costas para ela. O que eu quero não importa. Importa para mim. Não deveria. Por quê? Porque você é jovem, talentosa, tem o mundo inteiro pela frente. Não deveria limitar suas escolhas por causa de um homem que vive isolado em uma mansão cheia de memórias. Adriana se aproximou dele. Você está fazendo isso de novo. Fazendo o quê? Se escondendo, construindo muros. Estou sendo prático. Está sendo covarde. Luiz se virou bruscamente. Covarde? Sim, está com medo de admitir que não quer que eu vá. Está com medo de lutar por algo que quer. E o que adianta lutar? Você vai para Paris, vai conhecer pessoas incríveis, vai ter experiências que eu nunca poderia te dar. Isso é decisão minha. É uma decisão óbvia. Não, não é. Eles ficaram se olhando por um momento carregado de tensão. Luiz parecia estar travando uma batalha interna entre o desejo de pedir que ela ficasse e o medo de parecer egoísta. Vamos trabalhar, disse ele finalmente. Temos muito a fazer antes de você partir. Luiz, por favor, vamos apenas trabalhar. Os próximos dias foram estranhos. Havia uma cortesia forçada entre eles, como se fossem estranhos educados, em vez de pessoas que haviam compartilhado beijos e segredos. Luiz se mantinha profissional, eficiente, mas distante. Adriana sentia-se frustrada com a teimosia dele, mas também confusa sobre seus próprios sentimentos. Foi durante o trabalho de restauração de um mural no salão principal que a tempestade chegou. O tempo havia estado pesado durante toda a manhã, com nuvens escuras se acumulando no horizonte. Adriana e Luiz estavam cuidadosamente limpando uma seção do mural que retratava cenas da vida colonial quando os primeiros trovões ecoaram. Talvez devêssemos parar, sugeriu Adriana, olhando pela janela. Estamos quase terminando esta sessão, Luiz respondeu, sem levantar os olhos do trabalho. A chuva começou devagar, depois se intensificou rapidamente. Em questão de minutos, se transformou em uma tempestade tropical furiosa. Ventos fortes faziam as janelas tremerem e raios iluminavam o céu escuro com frequência alarmante. Foi quando o raio atingiu. A descarga elétrica foi tão intensa que, por um momento, o salão inteiro se iluminou como se fosse dia. O som foi ensurdecedor, seguido imediatamente pelo estalo de madeira se quebrando e o cheiro de fumaça. Meu Deus! Adriana sussurrou, olhando para o teto, onde uma viga havia sido atingida. Luiz se levantou rapidamente, avaliando os danos. Não parece ter comprometido a estrutura, mas outro raio, ainda mais próximo. Desta vez, o impacto foi seguido pelo som de algo pesado caindo em algum lugar da mansão. Acho que atingiu a ala leste, Luiz disse, já se movendo em direção à porta. Mas quando tentaram sair do salão, descobriram que a porta estava emperrada. Algo havia caído do lado de fora, bloqueando a passagem.
Estamos presos, Adriana constatou, tentando forçar a porta. Por enquanto, Carmen deve estar tentando nos tirar daqui. Mas os gritos que ouviram do corredor não eram de Carmen tentando ajudar. Era Carmen gritando instruções para outros funcionários, sua voz distante e abafada. Ela está organizando a limpeza dos estragos, Luiz percebeu. Pode demorar horas até perceberem que estamos presos aqui. Adriana olhou ao redor do salão. Era amplo, confortável, com sofás e uma lareira. Havia comida e bebidas deixadas para o trabalho. Não era o pior lugar para ficar preso, mas a situação forçava uma proximidade que ambos haviam estado evitando. Bem, ela disse, tentando manter o tom leve. Pelo menos temos o que comer e muito o que conversar. Luiz adicionou, sua voz carregada de significado. A tempestade continuou com força total. Raios frequentes, chuva torrencial, ventos que faziam a mansão inteira parecer tremer. Eles se sentaram no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas conscientes de que não podiam mais evitar a conversa que vinham adiando. Você não falou com sua família sobre Paris, Luiz observou. Não. Por quê? Porque não sei se quero ir, Adriana. Não me diga que deveria querer. Não me diga que é uma oportunidade única. Eu sei disso. Então, por que está hesitando? Adriana se virou para encará-lo. Você realmente não sabe? Luiz desviou o olhar. Suspeito. Estou hesitando porque me apaixonei por você. Estou hesitando porque nunca me senti tão em casa, em lugar nenhum quanto me sinto aqui. Estou hesitando porque a ideia de ficar longe de você por 6 meses me dá vontade de chorar. Adriana, sua vez. Por que você não quer que eu vá? Porque sou egoísta. Porque nos últimos dias você trouxe mais vida para esta mansão do que ela teve em anos. Porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é se você vai sorrir para mim no café da manhã. E porque estou apaixonado por você. Perdidamente, irremediavelmente apaixonado. Um raio particularmente forte iluminou o salão. Mas desta vez, nenhum dos dois se assustou. Estavam focados um no outro, nas palavras que finalmente haviam sido ditas. Então, por que está tentando me mandar embora? Porque te amo o suficiente para querer que você tenha tudo o que merece. E um homem solitário em uma mansão velha não é tudo o que você merece. Adriana se aproximou dele no sofá. Você não entende, não é? O quê? Você não é apenas um homem solitário em uma mansão velha. Você é alguém que vê beleza em coisas antigas, que honra memórias, que tem coragem de enfrentar os erros do passado. Você é gentil, inteligente, engraçado quando se permite ser. Adriana, você trouxe luz à minha vida também. Você me mostrou que história não é apenas sobre o passado, mas sobre como escolhemos honrar e aprender com ele. Luiz tocou o rosto dela suavemente. E se você for para Paris e descobrir que há um mundo inteiro de possibilidades esperando? E se eu não for e descobrir que a única possibilidade que realmente importa está aqui? Você pode se arrepender. Posso, mas também posso me arrepender de ir. Outro raio, seguido de trovão. Mas desta vez, em vez de se afastarem, eles se aproximaram. Você realmente ficaria? Luiz perguntou, sua voz quase um sussurro. Ficaria, mas não por medo, e não para fugir de oportunidades. Ficaria porque escolho você, porque escolho isso. E depois, quando o programa de 2 meses terminar, depois criamos nosso próprio programa, juntos. Luiz sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que ela viu em dias. Você tem certeza? Tenho certeza de que quero tentar. Tenho certeza de que você vale a pena tentar. E se não der certo? Então pelo menos não teremos nos perguntado e se. O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro. Não era hesitante ou questionador. Era uma promessa, uma escolha consciente, uma declaração de que às vezes o coração sabe coisas que a lógica não consegue explicar. Quando se separaram, a tempestade parecia estar diminuindo. Os raios eram menos frequentes, a chuva menos intensa. Você trouxe luz a esta casa, Luiz murmurou, repetindo as palavras que havia dito antes. E a mim. Você trouxe propósito à minha vida, Adriana respondeu. E esperança. Então ficamos juntos? Enfrentamos juntos o que vier? Ficamos juntos, sem promessas impossíveis, sem expectativas irreais, apenas com honestidade e coragem.
E muito amor, e muito amor. Do lado de fora, eles podiam ouvir vozes se aproximando. Carmen e outros funcionários finalmente vindo libertar a porta. Mas Adriana e Luiz não se afastaram. Permaneceram abraçados, sabendo que haviam encontrado algo que valia mais que qualquer oportunidade no exterior. Quando a porta finalmente se abriu, Carmen os encontrou sentados no sofá, de mãos dadas, com expressões de quem havia tomado uma decisão importante. "Meu Deus, vocês estão bem?" Carmen perguntou preocupada. "Estamos", Luiz respondeu, olhando para Adriana. "Estamos melhor do que nunca." A mansão havia se transformado em algo que nem Luiz nem Adriana imaginavam quando começaram o projeto. 3 meses de trabalho intenso haviam revelado não apenas a beleza arquitetônica original, mas uma nova alma para o lugar. Os salões que antes guardavam apenas memórias empoeiradas, agora respiravam vida nova, prontos para receber o público local em uma exposição que marcaria o fim oficial da restauração. O salão onde tudo começou, onde o vaso Ming se despedaçara no chão, havia sido reservado para a instalação mais especial. Adriana havia passado semanas trabalhando secretamente em uma peça que ela chamava de Fragmentos de Renovação. Sobre uma mesa de vidro, ela havia arranjado dezenas de fragmentos cerâmicos de diferentes épocas e estilos, alguns da própria mansão, outros coletados durante o processo de restauração. Entre eles, destacavam-se os pedaços do vaso original, agora não mais escondidos em vergonha, mas expostos como parte integrante de uma nova narrativa. "Você tem certeza sobre isso?" Luiz perguntou, observando a montagem final. "Não parece irreverente?" "Irreverente seria fingir que a quebra nunca aconteceu", Adriana respondeu, ajustando cuidadosamente um fragmento. "Isso aqui é sobre honestidade, sobre aceitar que as coisas se quebram, mas que podemos criar algo novo com os pedaços." A placa explicativa que ela havia preparado dizia: "Memórias não são museus, são matéria viva que se transforma com cada nova experiência. Estes fragmentos contam uma história de renovação, onde o passado e o presente se encontram para criar algo inédito." Luiz sorriu, tocando suavemente o ombro dela. "Minha mãe ficaria fascinada." "Ela está aqui", Adriana disse, olhando ao redor do salão. "Em cada escolha que fazemos para honrar o passado, sem sermos prisioneiros dele." A noite da exposição trouxe mais visitantes do que qualquer um esperava. Famílias da comunidade, artistas locais, professores universitários, até mesmo alguns turistas que haviam ouvido falar do projeto. Adriana se movia entre os grupos com uma naturalidade que impressionava Luiz. Ela explicava as técnicas de restauração, contava histórias sobre as descobertas feitas durante o processo, conectava o passado colonial com a realidade contemporânea de Cartagena. "Você tem um talento natural para isso", comentou o Dr. Castellanos, um curador do Museu Nacional que havia feito questão de comparecer. "Sua abordagem é refrescante, acadêmica, mas acessível. Aprendi com os melhores", Adriana respondeu, seus olhos encontrando Luiz do outro lado do salão. Ele estava encostado em uma parede, observando. Havia orgulho em sua expressão, mas também algo que ela reconhecia como melancolia. Durante toda a noite, ele mantivera um perfil discreto, deixando que ela brilhasse, mas Adriana percebia que havia uma despedida silenciosa em seu comportamento. "Senhorita Vélez", uma voz jovem a chamou. Era Marina, uma estudante de arte local que havia ajudado na catalogação de alguns documentos. "Minha professora quer saber se você estaria interessada em dar uma palestra na universidade antes de partir." "Partir?" Dr. Castellanos franziu o senho. "Você está indo embora?" "Tenho uma oportunidade na Europa", Adriana explicou, sentindo um aperto no peito. "Um estágio em conservação no Museu d'Orsay." "Meu Deus, que maravilha! Parabéns!" Mas mesmo enquanto recebia os cumprimentos, Adriana sentia os olhos de Luiz sobre ela. Quando finalmente conseguiu se aproximar dele, já era quase meia-noite e os últimos visitantes estavam se despedindo. "Você foi espetacular", ele disse com genuína admiração. "Eles adoraram tudo, mas especialmente você." "Nós fomos espetaculares", ela corrigiu. "Isso aqui é nosso trabalho. É seu trabalho. Eu apenas forneci o cenário."
Luiz, você viu como as pessoas responderam? Como você naturalmente assumiu o papel de curadora, de educadora? Você nasceu para isso. Adriana estudou sua expressão. Você está tentando me convencer de que é hora de partir? Estou tentando te dizer que você tem um dom e que seria um crime não compartilhá-lo com o mundo. E se eu não quiser compartilhar com o mundo? E se eu quiser compartilhar com você? Luiz se aproximou, tocando o rosto dela suavemente. Então você seria a primeira pessoa a escolher um amor sobre um sonho e não se arrepender eventualmente. Você não acredita nisso? Acredito que você precisa descobrir quem é quando está sozinha no mundo, sem família protegendo, sem um homem apaixonado oferecendo segurança. Precisa se descobrir completamente para saber do que é capaz. Adriana sentiu lágrimas queimando os olhos. E se eu descobrir que não quero estar sozinha no mundo? Então você volta, e eu estarei aqui. Promete? Prometo que estarei aqui. Prometo que esta casa estará sempre aberta para você. Prometo que, independentemente do que aconteça, você sempre terá um lugar no meu coração. Isso soa como uma despedida. É uma despedida, mas também é uma promessa de reencontro. Eles caminharam juntos pelo salão, agora vazio, exceto pela instalação de fragmentos que brilhava suavemente sob a luz da lua que entrava pelas janelas. Adriana parou diante de sua própria criação, vendo nela uma metáfora que não havia percebido antes. Você sabe o que percebo agora? Ela disse. Estes fragmentos, eles são mais bonitos juntos do que qualquer um seria sozinho. Mas cada um também tem sua própria história, sua própria beleza. Exato. E às vezes precisamos nos separar para descobrir nossa própria beleza, antes de podermos criar algo ainda mais belo juntos. Você é muito sábio para alguém que se considera apenas um homem solitário. Você me ensinou a ser sábio. Eles se beijaram ali, no meio dos fragmentos, sob a luz da lua, com o peso da despedida e a leveza da promessa, criando um momento que nenhum dos dois jamais esqueceria. No dia seguinte, Luiz a acompanhou até o aeroporto. Não houve lágrimas, mas seus olhos estavam cheios de amor e esperança quando ela se virou uma última vez antes de passar pela segurança. Cuide-se, ele disse. Você também. E cuide da nossa casa. Nossa casa. Ele repetiu sorrindo. Gosto como isso soa. 8 meses depois, Adriana estava em Florença, trabalhando no laboratório de conservação dos Uffizi. Suas mãos, agora ainda mais hábeis, restauravam cuidadosamente um afresco do século XV, mas sua mente frequentemente viajava para uma mansão em Cartagena, para jardins perfumados e um homem que havia lhe ensinado que amor verdadeiro às vezes significa deixar ir. A carta chegou numa manhã de março, quando a primavera italiana começava a despertar. Era escrita à mão, na caligrafia cuidadosa que ela conhecia tão bem, e vinha acompanhada de uma fotografia que a fez sorrir e chorar ao mesmo tempo. Querida Adriana, espero que Florença esteja te tratando bem e que você esteja aprendendo tudo o que sonhava aprender. Aqui, as mudanças têm sido extraordinárias. Anexo uma foto do jardim. Você o reconhecerá? Carmen sugeriu que o abrisse para atividades comunitárias. Agora, toda terça e quinta, recebemos crianças da vizinhança para aulas de arte. Você deveria ver como elas se apaixonam pela história, pela beleza. Ontem, uma menina de 8 anos passou uma hora inteira observando sua instalação de fragmentos. Ela disse que parecia mágica quebrada que virou mágica nova. Achei que você gostaria de saber. A mansão está oficialmente aberta ao público 2 vezes por semana. Não é o Louvre, mas as pessoas vêm, apreciam, aprendem. Você ficaria orgulhosa do que criamos juntos. Sinto sua falta todos os dias, mas também sinto sua presença em cada canto desta casa que você ajudou a trazer de volta à vida. Espero que você esteja descobrindo coisas maravilhosas sobre si mesma, com todo o amor, Luiz. Adriana segurou a foto por um longo tempo. O jardim estava transformado. Não mais o espaço melancólico que ela havia conhecido, mas um lugar vivo, cheio de cavaletes pequenos, desenhos coloridos nas árvores, crianças sorrindo. Luiz estava no centro da imagem, cercado por pequenos artistas, e sua expressão era de genuína felicidade.
Naquela noite, ela ligou para casa pela primeira vez em semanas. Mãe, preciso te contar uma coisa. Você está bem, filha? Estou. Melhor do que estive em meses. Mas acho que preciso voltar para a Colômbia. Pensei que você estava adorando a Itália. Estou. Aprendi mais nestes meses do que em anos de estudo. Mas Adriana pausou, procurando as palavras certas. Descobri que casa não é um lugar onde você nasceu. É um lugar onde você escolhe construir algo. E onde você quer construir? Em Cartagena, com Luiz. Naquela mansão que virou um espaço cultural. Quero criar um programa permanente, algo que conecte conservação com educação comunitária. Você tem certeza? Tenho certeza de que quero tentar. E tenho certeza de que, se não tentar, vou me arrepender pelo resto da vida. 2 semanas depois, Adriana estava no avião de volta. Havia negociado com o museu para continuar colaborando remotamente em alguns projetos e já tinha ideias fermenting para propostas de financiamento que poderiam sustentar um programa cultural permanente na mansão. Luiz não sabia que ela estava voltando. Adriana queria que fosse uma surpresa. Carmen foi quem a recebeu na porta, com um sorriso que iluminava toda a face. Meu Deus, menina, que alegria! Ele está no jardim com as crianças. Como ele está? Bem, diferente, mas leve de alguma forma, como se tivesse encontrado um propósito novo. Adriana caminhou pelos corredores familiares, notando pequenas mudanças. Havia mais luz, mais vida, sinais de que a mansão havia de fato se tornado um espaço vivo. No jardim, ela parou na entrada, observando. Luiz estava sentado numa cadeira pequena, cercado por crianças que pintavam em telas dispostas pelo gramado. Ele gesticulava animadamente enquanto explicava algo sobre cores e sombras, e as crianças o ouviam com a atenção concentrada que só os muito jovens conseguem dar. E lembrem-se, ela ouviu ele dizer, às vezes, as cores mais bonitas surgem quando deixamos cores diferentes se misturarem. Não tenham medo de experimentar. Uma menina levantou a mão. Senhor Luiz, e se eu estragar? Não existe estragar, Maria. Existe apenas descobrir novos caminhos. Foi nesse momento que ele a viu. Adriana estava encostada no portal do jardim, sorrindo através das lágrimas. Luiz se levantou lentamente, como se não acreditasse no que via. Crianças, ele disse sem tirar os olhos dela, que tal uma pausa para o lanche? As crianças correram para dentro, guiadas por Carmen, que havia aparecido discretamente. Luiz e Adriana ficaram sozinhos no jardim, se olhando através da distância que de repente parecia enorme e minúscula ao mesmo tempo. Você voltou, ele disse, sua voz carregada de emoção. Voltei. Por quanto tempo? Pelo tempo que você me quiser aqui. Adriana, eu descobri quem sou quando estou sozinha no mundo, ela disse, caminhando lentamente em direção a ele. Sou alguém que sente falta de casa. Sou alguém que quer construir pontes entre o passado e o futuro. Sou alguém que ama um homem que transforma mansões em lares e jardins em salas de aula. E a Europa? Suas oportunidades? Europa sempre estará lá. Oportunidades também, mas você... Nós, isso que construímos juntos, é único. Luiz sorriu, e foi o sorriso mais radiante que ela já havia visto. Você tem certeza? Tenho certeza de que quero tentar, de que vale a pena tentar. Ele a beijou ali, no meio do jardim, onde haviam se beijado pela primeira vez. Mas desta vez, não havia hesitação, não havia medo. Havia apenas a certeza de que algumas coisas valem a pena lutar por ela. Tenho uma coisa para te mostrar, Luiz disse, quando se separaram. Ele a levou até uma mesinha de jardim, onde havia um objeto coberto por um pano. Com cuidado, ele removeu a cobertura, revelando um vaso simples, de cerâmica local, decorado com motivos florais delicados. É lindo, Adriana disse, tocando suavemente a superfície. Quem fez? As crianças, todas juntas, em uma das aulas. Queriam fazer algo para a senhora que ensinou o senhor Luiz sobre fragmentos bonitos. Adriana riu através das lágrimas. Elas disseram isso? Disseram. E eu lhes disse que você ensinou muito mais do que isso. Ensinou que às vezes as coisas mais preciosas são as que construímos juntos. É frágil, ela observou, segurando o vaso cuidadosamente.
É frágil como tudo o que é precioso, mas também é forte, porque foi feito com amor e cuidado, como nós. Como nós. Eles caminharam juntos pela mansão, agora verdadeiramente aberta ao mundo. Adriana via as mudanças com olhos novos, não mais como uma visitante, mas como alguém que pertencia àquele lugar. Havia planos fervilhando em sua mente, programas educacionais, parcerias com universidades, exposições que conectassem arte local com história global. Você sabe o que percebi na Europa? Ela disse enquanto se sentavam no salão onde tudo havia começado. O quê? Que conservação não é apenas sobre preservar o passado, é sobre criar pontes para o futuro. E que o amor verdadeiro não é possessivo, é generativo, cria coisas novas. Como o quê? Como um espaço onde crianças podem aprender que arte não é algo distante e intocável, mas algo que elas podem criar com as próprias mãos. Como uma casa que não é apenas um museu, mas um lugar vivo, onde o passado e o presente dialogam. Como um amor que não precisa ser constante para ser real, Luiz adicionou. Exato. Um amor que pode crescer com a distância, que pode se transformar com as experiências, que pode ser ainda mais forte por ter sido testado. Do jardim, eles podiam ouvir o som das crianças voltando da pausa, animadas para continuar suas criações. Adriana se levantou, estendendo a mão para Luiz. Vamos? Para onde? Para o futuro. Para construir algo novo com nossos fragmentos. Luiz pegou a mão dela e juntos caminharam para o jardim, onde crianças esperavam com pincéis e cores, prontas para criar beleza a partir do que tinham à mão. Como Adriana e Luiz haviam aprendido a fazer, cada um à sua maneira, com seus próprios fragmentos de passado e esperança. No centro do jardim, o vaso simples feito pelas crianças brilhava ao sol da tarde, imperfeito e perfeito ao mesmo tempo, como todo amor verdadeiro, como toda obra de arte, como toda vida bem vivida. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao fim desta história extraordinária. Ao quebrar o vaso mais caro da mansão, ela ganhou uma proposta que ninguém recusaria. Vocês percebem a ironia divina? Adriana estava desesperada por um emprego, qualquer emprego, mas bastou um acidente, o pior acidente possível, para que ela descobrisse não apenas sua verdadeira vocação, mas o amor da sua vida. Quantas vezes nós fugimos dos nossos erros? Quantas vezes deixamos a vergonha nos paralisar? Adriana poderia ter saído correndo daquela mansão e nunca mais voltado, mas ela ficou, enfrentou as consequências e descobriu que suas mãos, que haviam quebrado uma antiguidade preciosa, eram as mesmas mãos capazes de restaurar não apenas objetos, mas histórias inteiras. A vida tem uma forma curiosa de nos colocar exatamente onde precisamos estar. Às vezes, é através de uma entrevista de emprego perfeita. Outras vezes, é através de quebrar o vaso mais caro da casa. Que todos nós tenhamos a coragem de Adriana. A coragem de ficar quando queremos fugir, de reconstruir quando tudo parece perdido e de aceitar que nossos maiores desastres podem ser nossos maiores presentes. Porque, no final das contas, as melhores oportunidades da vida vêm disfarçadas de problemas. E o amor verdadeiro nasce quando alguém vê beleza nos nossos fragmentos quebrados.